tarde. Eu vou tratar de acessibilidade arquitetônica. Até eu quis enfatizar que era sobre acessibilidade arquitetônica, porque quando fala acessibilidade, a maioria das pessoas remete à ideia de acessibilidade arquitetônica. Então, aqui na PGR, a gente tem uma característica engraçada que qualquer documento externo que fale sobre acessibilidade é mandado para a gente, lá na engenharia. Então, os últimos questionários que a gente responde do conselho e algumas coisas, envolvem... um dos últimos era assim, 4 questões eram engenharia e 35 eram treinamentos, eram questões de acessibilidade ao site, eram vários outros assuntos, né? Então, a acessibilidade é muito mais ampla, mas muitas pessoas acham que a acessibilidade é puramente arquitetônica. Então, eu sou da Secretaria de Engenharia e Arquitetura, eu sou assessora-chefe lá na Secretaria e a minha formação é em Engenharia Civil. E hoje, no projeto de acessibilidade arquitetônica no MPF, tem 3 arquitetas junto comigo, que são a Georgiana, a Maria de Fátima e a Suzana. Então, aqui a gente disponibiliza os e-mails delas, e o meu também, que é para vocês, se tiverem dúvidas mais específicas, que vocês eventualmente não queiram expor aqui, quiserem mandar, né, para uma de nós, a gente tem, a gente está à disposição para poder dar suporte para vocês. As motivações internas, então, de ter começado a mexer com acessibilidade, é a atuação da área finalística do MPF. O Ministério Público ele defende os tais dos direitos difusos, né, para a gente que não é da área do direito, e a acessibilidade é um desses direitos. Todas as pessoas têm direito de conseguir chegar nos lugares, né, de conseguir participar da vida social, de tudo. E os procuradores atuam abrindo processos e inquéritos contra empresas, órgãos, proprietários de imóveis, enfim, uma série de entidades que não têm a acessibilidade adequada, né? Entre elas, a acessibilidade arquitetônica. Então, vira e mexe, a gente vê uma notícia no site que o MPF entrou uma ação contra a Caixa Econômica Federal, estipulou 120 dias para ela adequar todas as agências do país, e ela vai pagar não sei quantos mil reais de multa por dia que as agências não estiverem adequadas. E a gente percebe internamente que alguns procuradores não se sentem à vontade de entrar com esses processos na Justiça, porque a própria sede dele não é acessível. Então, ele fica numa situação complicada de entrar contra a Caixa Econômica do município, lá onde ele está, sendo que a PRM, a Procuradoria da República no município onde ele trabalha, também não é acessível. Então, a gente tem uma cobrança interna. Eventualmente, tem alguns procuradores que mandam e-mail para a gente explicar o que é para fazer, como se a gente tivesse condição de resolver, né, essa situação. Da atuação finalística. A gente tem como implementar e auxiliar a acessibilidade arquitetônica, mas definir se ele deve ou não deve atuar de determinada maneira não é nossa atribuição, né? E a necessidade de acesso às edificações por membros, servidores e cidadãos com deficiência. Nós temos, dentro do MPF, em quase todas as sedes das cidades grandes, tem algum servidor com deficiência, algum procurador, enfim, pessoas que trabalham, né, no ambiente ou que vêm ao Ministério Público com uma certa frequência, que têm dificuldade de acesso a diversos ambientes. Então, a gente precisava também vencer essa barreira, né? Isso porque, no censo de 2010, como já foi apresentado na semana passada, nós temos 45 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. Então, são 24% da população. É um percentual razoável de gente que precisa de algum tipo de adequação, né, algum tipo de melhoria para que ela possa viver plenamente, né, de maneira autônoma e segura. Então, algumas das exigências legais são... Aí eu comecei pela parte de engenharia, né? Então, quando os engenheiros e os arquitetos vão projetar, a gente tem que obedecer às normas técnicas, né? Então, um projetista de ar-condicionado não faz um projeto sem obedecer às normas de reutilização, de renovação de ar e outras questões de segurança para garantir o conforto, né, de quem vai respirar aquele ar. Da mesma maneira, a parte arquitetônica. Então, essas duas normas, a 9050, de 2015, e a 16537, de 2016, tratam de acessibilidade e deveriam ser seguidas em todos os projetos arquitetônicos. Infelizmente, elas não são.
Então, a 9050 trata de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. A versão anterior dela era de 2004, que o Dr. Felipe até fez uma citação a um exemplo da escada aqui há pouco tempo atrás, e ela foi atualizada em 2015. E a outra norma, que é de 2016, trata de sinalização tátil no piso, diretrizes para elaboração de projetos e instalação. Essas e outras normas estão disponíveis gratuitamente no portal www.pessoacomdeficiência.gov.br/app/normas-ABNT. Essas normas podem ser baixadas gratuitamente, porque é um problema, né, essa questão das normas técnicas, que muitas vezes você tem que pagar no site da ABNT para baixar a norma. E, no caso relacionadas à acessibilidade, foi obtido essa licença, essa abertura, né? Então, você não está usando uma norma infringindo nenhuma regra, né? Você está usando uma norma aberta mesmo. Então, dentro da ABNT, da norma 9050, ela trata de critérios e parâmetros técnicos para projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural e de edificações às condições de acessibilidade. Ela visa a utilização autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos a maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. Quando remete à ideia de acessibilidade, acho que até pelo símbolo, a gente lembra muito da pessoa que usa cadeira de rodas. Mas a gente esquece, muitas vezes, assim, que um idoso, que ainda se movimenta bem para a idade dele, ele tem também algumas necessidades que, quando o ambiente não é acessível ao cadeirante, ele, às vezes, também não é um idoso que ainda anda. Né? Então, a gente esquece desses detalhes. E aí fica parecendo que a acessibilidade é para um grupo extremamente restrito. E ele está muito mais próximo da gente. As pessoas que precisam disso estão muito mais próximas do que a gente imagina. Né? Aí é o conceito de acessibilidade da norma, que o Dr. Felipe já apresentou na apresentação anterior, e ele grifou exatamente os mesmos itens, né, sem ter combinado. Então, é possibilidade de condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de tudo que estiver disponível na sociedade. Né, transportes, edificações, serviços, instalações, abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, realmente, algumas adaptações que são feitas, você garante o acesso, mas sem segurança, então não resolve. Né? A pessoa ela não vai se sentir tranquila de passar por ali. Então, não é esse o objetivo. Subindo, então, saindo das normas técnicas, a gente tem o Decreto 5.296, de 2004, que também traz alguns requisitos já direcionados para a parte arquitetônica. Ele regulamenta as leis 10.048 e 10.098 de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Dentro desse decreto, ele trata daquela definição que está lá dentro da NBR. O que são edificações de uso público? O que são edificações de uso coletivo? O que são edificações de uso privado? Né? Então, de uso público são aquelas destinadas a entidades da administração pública ou a empresas prestadoras de serviços públicos. As de uso coletivo, aquelas destinadas a diversas atividades de uso geral, como comércio, escolas, hospitais e hotéis. E as de uso privado são aquelas destinadas à habitação, uni ou multifamiliar. Então, de acordo com o uso da edificação, o decreto e a norma prevêem determinadas adequações que devem ser feitas, se o prédio já existir, e determinados critérios de projeto, se for uma construção nova. Né? Então, dentro do decreto, ainda no artigo 11, ele fala que a construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executados de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, essa mudança da destinação, a gente encontra, por exemplo, nas procuradorias nos municípios, em que a gente aluga uma casa lá no interior do fim do mundo, e a gente tem que... ela era uma edificação unifamiliar, e a gente, de repente, tem que transformar ela numa edificação de uso público. Então, a gente passa a ter que fazer as adequações, ou convencer o proprietário a fazer as adequações, para que ela atenda às normas.
Então, diante dessas exigências legais, a primeira resposta da SEA, que é a Secretaria de Engenharia e Arquitetura aqui do Ministério Público Federal, foi, em 2006, enviar um questionário para autoavaliação das unidades do MPF. Então, as procuradorias regionais, as nos estados e as nos municípios. Elas tinham um checklist para responder, para verificar se elas atendiam os requisitos de acessibilidade arquitetônica. Esse foi um início com a ideia de que, ao não responder positivamente o questionário de autoavaliação, a própria unidade se sentisse desconfortável o suficiente para procurar a solução para o problema. Nessa época, ainda não era uma secretaria nacional. Nós éramos uma coordenação de engenharia que atendia só a PGR. E, de vez em quando, alguém solicitava uma coisa num âmbito maior. E aí essa foi a resposta que a gente decidiu na época, porque a gente não tinha como abraçar o Brasil, né? Então, a resposta foi, vamos jogar a pergunta e ver se isso incomoda eles o suficiente para procurar a solução. E, infelizmente, não incomodou. Não gerou um movimento como a gente esperava. Aí, em 2012, veio a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 81, que dispõe sobre a criação da Comissão Temporária de Acessibilidade, a adequação das edificações e serviços do Ministério Público da União e dos Estados às normas de acessibilidade e da outras providências. Nessa época, o Conselho promoveu cursos para os arquitetos do Brasil inteiro, ele trouxe muita gente para cá, exigindo acessibilidade arquitetônica total. Né, de uma mudança radical e completa, que todas as estações de trabalho tinham que ser acessíveis, todos os gabinetes tinham que ser acessíveis. Assim, a gente tinha que sair do mundo real e cruel para o mundo perfeito em 2 anos, que é o desafio deles. Então, a gente tinha que ir até 2014, estar com tudo atendido de acordo com a resolução. E aí a gente se deparou, o decreto já era de 2004, né? A norma também, são bem anteriores, então que já tinha uma determinação de que as edificações tinham que ser acessíveis. E o CNMP veio dar um cutucão geral no Ministério Público, sob esse viés, de que, afinal de contas, se a gente defende isso fora, a gente tem que dar o exemplo dentro. E aí a gente se deparou com questões orçamentárias e técnicas. No caso do Ministério Público Federal, são 200 edificações no Brasil inteiro, espalhadas por todas as regiões. A atribuição de acessibilidade de projeto é exclusiva de arquiteto. Na época que saiu a resolução, a gente não tinha representante engenheiro ou arquiteto nos estados, a gente não tinha ninguém praticamente, eram poucas as unidades nos estados que tinham alguém da área técnica. Hoje em dia, a gente tem engenheiros civis em quase todas as capitais, o que não dá a ele essa atribuição. Então, se ele fizer um projeto de acessibilidade, ele tem até condição de saber, aprender e fazer. Mas ele tem que registrar uma RT como uma reforma geral. Ele não pode dizer que ele está fazendo adequação de acessibilidade, né? Porque, nas normas que dividem as profissões, isso consta como requisito exclusivo do arquiteto. Falta de domínio dos requisitos técnicos. Dentre os arquitetos, há uma dificuldade de domínio de acessibilidade. Quando a gente contrata o projeto, a gente tem inúmeras tentativas aqui dentro, o arquiteto contratado, você não pode exigir muitas comprovações, senão você restringe a competição, né? Então, o arquiteto contratado, às vezes, é uma empresa que tem até no nome acessibilidade, e o projeto é sofrível, né? Então, a falta de domínio técnico desse assunto vem desde a faculdade. Na engenharia civil, não é tratado. A acessibilidade não é nem... Assim, nunca eu escutei, assim, ninguém abriu a boca e saiu essa palavra. Durante 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado. Não há. E na arquitetura, se há, é uma iniciativa isolada de um professor assim, que encampou a ideia. Mas não faz parte, assim, do currículo de uma maneira... com o nível de importância que deveria ter, né? Não faz parte. Então, os profissionais são formados nessas 2 áreas, que são as que têm as atribuições mais parecidas, com a capacidade de atender às necessidades, sem o conhecimento de fato. Aí, depois que forma, se a pessoa se depara com um serviço, ela tem que pegar a norma, ler sozinha, aprender e tentar aplicar aquilo, né, à realidade. E a gente se depara também com esse problema nas prefeituras e nas administrações, que aprovam os projetos que são construídos. Aqui em Brasília, por exemplo, que é uma cidade muito boa, com uma universidade muito boa, com profissionais de alto nível, a gente
saiu ano passado para buscar imóveis para alugar. E eu era a presidente da comissão da Busca Insana. Então, a gente visitou 28 prédios com mais de 4.000 metros quadrados de área construída. Então, são 28 prédios grandes, dos proprietários mais ricos da cidade, em consequência. Com todos eles com a documentação regular. Toda a parte, desde o projeto, construção, habite, tudo regular. Deles, dos 28, atendia os requisitos mínimos que a gente tinha, que era o acesso, um banheiro para masculino e um feminino acessível por pavimento, com abertura externa independente. Requisitos que eu vou mostrar para vocês, que a gente chama aqui de etapa 1. Então, um prédio de 28. E desses 28 prédios, eu acredito que aproximadamente 15 são edificações novas. Então, não é nem que eles foram feitos na época de uma norma antiga, ou antes do decreto de 2004, ou antes da norma de 2004. Não. Eles foram projetados, concebidos, depois disso. E as pessoas simplesmente ignoram na hora de projetar. Então, para vocês terem ideia, era assim, tem banheiro acessível no prédio? Aí o proprietário do prédio infla o peito e fala, tem banheiro acessível. Aí você fala, onde tem? No segundo subsolo à esquerda, num beco trancado. Ah, legal. Então, é o único do prédio. Se eu tiver um cadeirante trabalhando aqui, toda vez que ele quiser ir ao banheiro, ele tem que ir ao segundo subsolo, não sei o que lá, e procurar o Zé, que fica com a chave. Isso, exatamente, mas eu tenho um banheiro acessível, super contente. Aí o outro, você pergunta, você tem banheiro acessível? Tenho. Aí você abre o banheiro, é uma cabine igualzinha a do outro, apertadinha, daquelas que você entra com jeito, assim, fecha a porta, não sei o quê, cheia de barra. Aí você fala, então, não é acessível. A pessoa que precisa das barras para apoio, ela não entra nesse banheiro. Então, não resolve. Então, você vê que a acessibilidade, na mesma cidade, onde os projetos são aprovados na mesma administração regional, analisada pela mesma equipe de engenheiros e arquitetos, um sai com a acessibilidade ok com o banheiro no subsolo, o outro sai com na cobertura, o outro sai com por pavimento com a barra imprensada numa cabine comum. Então, é aleatório, né? A parte técnica está assim, completamente perdida. Falta de apoio interno de procuradores e servidores. As pessoas não compreendem essa necessidade, acham que é picuinha, que é luxo, que é chatice, que é implicância, que é uma minoria querendo se impor, que é... Enfim, a gente escuta as justificativas as mais variadas. E a gente tem aí a resistência. Então, por exemplo, tem lugares onde a gente precisa adequar, que você fala assim, olha, eu preciso que o seu balcão seja acessível, porque você atende todos os servidores nesse setor. Ah, não, mas eu preciso ter uma sala exclusiva, porque eu sou cargo X. Então, para garantir a minha sala, você espreme o balcão, e o balcão fica inacessível. Quem for cadeirante ou tiver aquele andador, algum tipo de apoio maior, não consegue chegar perto do balcão e ter um atendimento adequado. Engraçado é que quando tem o banheiro, que é normalmente mais limpo, até porque poucas pessoas utilizam, todo mundo quer utilizar. Né? É um banheiro que muita gente quer usar porque ele é grande, ele é espaçoso. E não deixa quem precisa realmente utilizar. Isso é outro desafio. Eu vi até que andaram pregando dentro dos banheiros acessíveis um recado para, se você não tem a necessidade de usar aquele ambiente, que você use a outra cabine e mantenha ele limpo e organizado para quem de fato precisa. No bloco F, no mezanino, outro dia eu vi dentro da porta, tinha esse aviso. Eu passo muito por isso lá na PLF. Acontece muito isso lá. Mas tem razão. E essa questão de espaço, então, as pessoas elas têm por status, né? Então elas têm interesse. O procurador, às vezes, a gente tem a possibilidade de resolver o problema de um banheiro acessível num pavimento, precisando de 2 ou 3 metros quadrados de um gabinete de um procurador que tem 35, por exemplo. E ele não cede aqueles 2 metros quadrados para fazer o banheiro, porque vai reduzir o gabinete dele. Então, ele não aceita a adequação. E quem é que vai dizer para o procurador que ele tem que aceitar a adequação? Pois mas aí a gente tem... a gente tem... Entre a lei e as pessoas, existe uma relativização em alguns casos, né? Fica difícil. Mas a gente vive na prática esse desafio, na PGR, nas PRRs, nas PRs, não importa o nível da carreira, a idade, a gente encontra obstáculos os mais variados, né? As alterações de layout.
Quando você muda a disposição do mobiliário dentro da sala, você pode tornar a sala inacessível. E aí a gente tem, por exemplo, aqui na PGR, que tem contratos variados, em setores variados, eu poderia, por exemplo, chamar agora a Ditel, pedir para colocar um ponto de rede aqui nesse meio, chamar os carregadores e a SA e pedir uma mesa em L. E eu vou entupir esse meio aqui com isso. Dependendo do que eu fizer, do jeito que eu fizer, a Duda e o Roger perdem a possibilidade de manobra aqui. Mas eu faço isso de um jeito que eu não consulto a engenharia, porque eu não precisei colocar divisória, eu não precisei fazer nenhum outro serviço que dependia diretamente da engenharia. Então, às vezes, a gente prepara o ambiente de forma que ele seja acessível, e quando a gente vai lá, às vezes, pouco tempo depois, a gente se depara com uma realidade completamente diferente. Né? Porque as pessoas foram fazendo alterações sem conhecimento, né, do que ela está fazendo, do impacto que aquilo tem. E a limitação da quantidade de recursos orçamentários disponíveis. Não só nessa fase de crise que a gente está, mas mesmo quando se começou a mexer com isso alguns anos atrás, em que existia mais recurso orçamentário disponível para os órgãos públicos, há ainda uma limitação de quanto você pode gastar com reformas, com obras. Né? Então, se a gente tivesse toda a técnica disponível para projetar, a gente não teria dinheiro para executar todas essas reformas ao mesmo tempo. Então, a gente não tinha como responder, em 2 anos, ao desafio que o Conselho Nacional propôs. Mas foi feito, então, foram feitas algumas ações que a gente vai mostrar para vocês. Em 2012, então, no mesmo ano que o Conselho Nacional fez essa exigência, ele passou a exigir também que houvesse um dinheiro com uma destinação clara para a acessibilidade. Então, a gestão desses planos internos, aí é mais a parte orçamentária, a divisão do dinheiro dentro dos órgãos públicos chega num nível lá que chama de plano interno. Então, tem um plano interno aqui que é como se fosse a sua conta corrente, lá, número não sei das quantas, então é uma conta corrente que tem um nome de Accessibility, e tem um dinheiro lá para reformas de acessibilidade, aqui no MPF, é disponível nacional. Né? E a Sala Cidadã, que aqui, na inscrição desse curso, falava que também tinha o objetivo de atingir quem trabalha com sala de atendimento ao cidadão. Então, a Sala Cidadã é um dinheiro disponível para implantar essas salas em todas as unidades do MPF, já que o MPF tem essa característica de ouvir denúncia, a pessoa ter uma sala adequada, onde ela pode se dirigir a uma pessoa, ou ela pode usar um computador sozinha e fazer a denúncia que ela precisa, né, de maneira adequada. Então, eu vou fazer um parêntese sobre Sala Cidadã, porque dentro dela a gente trata de acessibilidade também, por ser um assunto do interesse de alguns de vocês que estão inscritos. Então, a Sala de Atendimento ao Cidadão, que a gente chama, às vezes, de SAC, de sigla, né? Ela está na portaria do PGR-MPF número 412, de 2013. Essa portaria institui a sala no âmbito do MPF. Lá no artigo 4º, ela fala: a sala de atendimento ao cidadão será fisicamente composta por estrutura adequada, que disponha de atendimento individualizado, de modo a garantir a privacidade e a segurança no atendimento ao público. Isso porque, se eu estou indo denunciar lá uma pessoa muito ou pouco importante, normalmente eu preciso que seja sigilo. Nem tudo que vai para a sala de atendimento ao cidadão é sigiloso, mas tem muita coisa. Né? A sala destinada ao atendimento individual deverá dispor de espaço suficiente para abrigar o atendente e, no mínimo, 2 cidadãos, porque a pessoa pode ir com alguém para auxiliá-la. Né? E, no parágrafo 3º, a sala de atendimento ao cidadão deverá ser localizada em local de fácil visibilidade, preferencialmente em andar térreo e próximo à recepção do prédio, respeitadas as normas de acessibilidade. Então, para facilitar que a pessoa chegue rápido à sala, não tenha que se expor, nem andar muito pelo prédio perdida, e facilitar até essa questão de acessibilidade colocando ela no térreo, porque se coloca ela lá em cima e o elevador não é acessível, a gente já começa a ter outros desafios. Né? Essa é a configuração básica que foi proposta pela engenharia na época da sala mínima. Então, numa procuradoria do município, que costuma ter uma estrutura pequena, ou as procuradorias dos estados, a proposta era implantar uma sala com esse tamanho, com essas dimensões, que tivesse um terminal aqui fora, onde a pessoa poderia fazer a denúncia sozinha, se ela quisesse, no computador, no site, ou, se ela precisa de apoio, ela teria aqui, então, como entrar. E aí a gente teria como atender a pessoa com cadeira de rodas, ou o atendente ser uma pessoa com cadeira de rodas. Ou, eventualmente, se o atendente estivesse mexendo no computador e a outra pessoa precisasse ver e fosse cadeirante, ela teria a possibilidade de manobra dentro da sala. E a gente já apresenta, então, os equipamentos mínimos, o que precisa de mesa, cadeira, computador, gaveteiro, e as instalações
que, além das instalações típicas para a sala funcionar, tem o botão antipânico, né, que é uma forma de segurança do atendente. E essa é a sala que a gente considera uma configuração máxima, que é a sala como foi implantada aqui na PGR. Então, um Estado, eventualmente, que tem uma cultura do povo ir muito ao Ministério Público, de ter muita demanda na sala de atendimento ao cidadão, na primeira instância, por exemplo, também, poderia, se tiver espaço, implantar uma sala maior. Então, a entrada está aqui, teria um recepcionista, tem 2 terminais para a pessoa fazer a denúncia sozinha e 2 atendentes nas salas individualizadas, né, com a possibilidade do cadeirante acessar qualquer um dos pontos. Esse layout foi colocado aqui na PGR no bloco F, no térreo, logo na entrada, assim, do lado da portaria. E hoje, se vocês visitarem esse ambiente, ele não tem nada a ver com esse desenho. Eu não tenho só uma mesa aqui, eu não tenho uma mesa aqui, eu não tenho um terminal de atendimento por aqui. É completamente diferente o uso que é feito da sala. Isso, assim, agora a mudança já é grande em termos de mobiliário. O setor cresceu, ganhou um chefe, ganhou um apoio, ganhou não sei o quê. A coisa foi aumentando, né? E aí foram colocando. Então, assim, a sala parece um luxo, né? A gente brinca assim, pô, fulano é latifundiário, né? Então, pô, ele tem uma mesa e um super espaço aqui atrás, um super espaço aqui na frente, mas aquele espaço tem um objetivo, né? Que é permitir a manobra. E aí as pessoas acham que aquele espaço está perdido. Então, ele pega um setor dele que estava apertado lá e manda o servidor para cá. Aí ele chama a Ditel põe o ponto, chama o carregador, ele põe a mesa. E a gente passou a ter, então, 2 atendentes na mesma sala. O que aconteceu é que a gente perdeu o atendimento individualizado. A pessoa, se quiser fazer uma denúncia séria e não quiser que o outro atendente escute, ela vai ter que cochichar hoje, né? Para isso. Então, e aqui também a ocupação está mais densa. Isso só assim, mas já faz alguns anos que a sala está pronta. Logo em seguida, que a gente inaugurou a sala, acho que deve ter dado, sei lá, alguns meses, a nossa equipe, as nossas arquitetas foram lá, e aí voltaram assim, ó, o pessoal achou que tinha um espaço lá, vazio, assim, meio esquisito. Não entenderam por que não colocou cadeira. Aí botaram um vaso. Era o estacionamento do cadeirante, que fica esperando atendimento. O espaço vazio permitia que a cadeira ficasse encostada aqui, como mais um assento, né? E aí, com o vaso, o cadeirante perdeu o espaço de espera. Ele tinha que esperar no corredor, porque ele não cabia aqui dentro, se não fosse já dentro da sala. Então, são algumas... Oi. Uhum. Eu conheço muito pouco sobre acessibilidade. Assim, digamos, meu primeiro encontro, meu primeiro estudo. E, quando você falou disso, do estacionamento do cadeirante, eu acho que muitos erros ocorrem por falta de conhecimento. E eu te pergunto, numa situação dessa, esse espaço não deveria ser identificado? As coisas não deveriam ser todas identificadas? Deveriam. Para que ninguém pudesse chegar lá e mudasse assim, aleatoriamente? Só que aí existe o outro desafio, né? Que é a gente trabalhar junto com a Secretaria de Comunicação, conseguir algum produto que venha num padrão estabelecido que sinalize que aquele ambiente que aquele espaço é reservado para o cadeirante. Existe esse desafio aqui dentro desse auditório. A gente quase brinca assim, né? Você paga R$5 para quem descobrir qual é a cadeira de obeso. Existe a cadeira da pessoa, que é um pouco mais larga, para dar um pouco mais de conforto, mas ela é muito difícil de ser identificada. No JK, então, ela é impossível. Você fica assim, olhando, aí você fala, eu acho que aquela é. Aí você vai lá e mede, não é. Então, porque elas não estão identificadas. A gente sabe que tem que identificar, mas, como toda dificuldade de órgão público, você passa por um processo de especificação, licitação, que é muito extenso, e que, às vezes, a demanda se perde nesse caminho. Então, com certeza, o espaço aqui, para você ter ideia, eu mesma, uma vez que eu cheguei no primeiro sala de espetáculos, que tinha esse espaço aqui na primeira fila, eu falei, nossa, a cadeira está quebrada, o pessoal não consertou. Eu não tinha ideia de que era justamente o estacionamento da cadeira de rodas. Não tinha. E não tinha sinalização. A gente até já conversou sobre isso, de tentar mandar fazer uns tapetes para colocar com o símbolo da cadeira de rodas no chão. Mas, assim, entre o que a gente faz em casa, vai ali na esquina, compra e resolve, no órgão público a gente não consegue essa resposta tão rápida. Mas, sim, deveria ter, sim, uma identificação.
Mas, mesmo com a identificação, dentro, a gente também tem isso, porque eu não tenho como adesivar essa sala inteira que você é proibido de mudar o layout, porque esse layout é acessível, né? E as pessoas vão fazendo um uso diferente do espaço, à medida que o tempo vai passando. Então, a parte de atendimento ao cidadão é medida por um indicador estratégico de proximidade física com o cidadão, que é esse I37. A meta é que 100% das unidades do MPF tenham sala de atendimento ao cidadão até 2020. É vinculado ao objetivo estratégico de aproximação com o cidadão. O propósito é fomentar a criação em todas as unidades dessas salas, dotadas de quantitativo próprio e adequado de servidores capacitados. Aí eu ressalto que o indicador não mede o final do propósito. Eu meço apenas se tem ou não tem sala de atendimento. Não existe ainda um indicador que me dê essa resposta. Se os servidores que trabalham nas salas têm quantitativo adequado e se eles são devidamente capacitados. Pelas últimas respostas dos questionários do Conselho Nacional, que caíram na minha mão e que eu tive que sair atrás de resposta, sobre treinamento em Libras, treinamento para atendimento de surdo, cego ou algum tipo de deficiente mental, alguma coisa específica, as respostas foram todas negativas. Então, hoje, na PGR, o último questionário que eu respondi afirmava que nem na sala de atendimento ao cidadão, nem o pessoal contratado de vigilância e segurança, que tem esse primeiro contato com quem chega no prédio, ninguém era treinado para atendimento especial, nem em linguagem de Libras. E a forma de medição é o número de unidades com salas, dividido pelo número total vezes 100. Né? Hoje, as medições são de 2013, tem 62% das salas, eu tinha nessa época, em 2014, 78,4%, em 2015, 81,7%. Então, foi feito um trabalho de conscientização das unidades, com a portaria que saiu, as unidades se esforçaram para implantar. Vocês observem que o total foi aumentando com a interiorização da Justiça, as Procuradorias da República têm que acompanhar a Justiça Federal, então, o número de edificações vai crescendo ao longo do tempo. Né? E existe uma dificuldade. Essas 36 que faltam para eu bater a meta são edificações alugadas, que o espaço é restrito e o proprietário não concorda. Por exemplo, em ampliar um cômodo daquela casa lá no interior do Amazonas. Ele não quer fazer esse cômodo extra. Oi. Uhum. Alô, alô. Nós falamos em capacitação em Libras e em atendimento especial. O que caracteriza o atendimento especial? Eu vou ser sincera com você. Eu também não sei, porque eu nunca fiz um curso, mas vinha uma pergunta no questionário do Conselho específica sobre isso. Se as pessoas tinham capacitação para atendimento de surdos e juntava algumas questões. Assim, por exemplo, era deficiente mental surdo ou deficiente mental com outra. Como uma pessoa com mais de uma restrição, mas de uma deficiência, você tem que ter um treinamento adequado para isso. Eu, particularmente, nunca fiz um treinamento a esse respeito, nem ouvi falar. Mas eu falei, bom, se o Conselho está perguntando, é porque alguém deve fazer isso, e isso, né, deve ser necessário. Eles consideram que isso é necessário. Então, a gente até fez contato, nessa época, com o pessoal da área de treinamento, lá da CEDEP, para saber se existia alguma iniciativa em curso. Eles falaram, olha, esse treinamento específico para as pessoas que somam mais de uma deficiência, no momento a gente não tem, mas a gente já está organizando os treinamentos em Libras. Né? Então, são características muito peculiares de quem trabalha mesmo na sala. Eu realmente não sei te explicar do que se trataria o treinamento, é porque eu fui desafiada com a pergunta a correr atrás se alguém sabia do que se tratava. Entendeu? Mas eu não sei como é o treinamento, especificamente. Nova medição, então, vai ser feita no final de 2016, que a gente lança um questionário para as unidades responderem, no final do ano, sobre a situação das edificações, com várias perguntas, e aí eles respondem se eles têm sala de atendimento ao cidadão ou não. E tem uma característica engraçada também da sala, que é assim, tem uma unidade que, em 2013, me respondeu que tinha sala. Em 2014, ela me fala que ela não tem mais. Aí você fala, aí a gente começou a observar esse comportamento e a gente ligava lá. Falava, mas olha só, em 2013 você tinha somado, né? Você já tinha conseguido a sala, o que aconteceu? Ah, não, eu estou com uma demanda muito grande, eu recebi não sei quantos servidores, um procurador novo, então eu transformei a sala num gabinete, eu transformei a sala num espaço de trabalho de 5 pessoas, sei lá. Ele encheu a sala de gente e passou a não ter mais aquele atendimento
né, individualizado como está previsto de ter na portaria. Então, a gente vê que esse movimento da sala também depende do nível de aperto da unidade. Chega num ponto que ela engole a sala. Então, hoje, a gente tem institucionalmente uma exigência de sala de desmuniciamento para acesso de policial e pessoas que andam armadas, né, militares, enfim. É uma outra sala, que é um desafio, tem que ter uma caixa de areia, um lugar seguro para trancar a arma, um monte de coisa. Tem uma sala de oitiva, que aí ela tem uma característica um pouquinho diferente da sala de atendimento ao cidadão, com os equipamentos de TI que fazem gravação do depoimento, que fazem outras coisas. E está surgindo no Comitê de Gênero e Raça uma sala de coleta de leite materno. Então, são outros desafios que, com certeza, vão sofrer os mesmos dificuldades de implantação que a sala de atendimento ao cidadão. Com certeza, uma sala de coleta de leite materno, o dia que o procurador-chefe estiver apertado de espaço, ele vai pegar essa sala, e como ele pega a sala de atendimento ao cidadão e transforma em outra coisa. E o dia que ele estiver mais folgado, numa sede maior, ele volta a criar esse espaço. Né? Então, são exigências que vão sendo criadas, que não são muito fáceis de ser implantadas fisicamente. E aí, então, está sendo discutida a inclusão de indicadores com percentual separado de unidades próprias, alugadas e cedidas. Porque, nas unidades próprias, eu tenho condição de mandar mais no meu espaço. Então, se eu precisar construir uma sala, alguma coisa, eu tenho um domínio maior sobre aquele espaço. Nas unidades alugadas ou cedidas, o desafio para a inclusão da sala é maior. Então, a ideia é ter esse geral, mas também fazer medições separadas para a gente ter noção do que está acontecendo nessas categorias. Aí, em 2013, então, em 2012 veio a resolução do Conselho. Em resposta à resolução do Conselho, em 2013 foram feitas várias coisas. O Levantamento Nacional das Edificações começou com essas perguntas para as unidades sobre a situação do prédio, quantos anos ele tem, que tipo de problema ele tem, se ele tem acessibilidade, se ele tem sala de atendimento ao cidadão, quanto que ele paga de aluguel, se ele paga aluguel, enfim, uma série de perguntas. Iniciou o plano de ação entregue ao CNMP, que foi a resposta direta à resolução. Então, nesse plano de ação, a gente dividiu a acessibilidade em 3 etapas, a acessibilidade arquitetônica. E propôs uma meta de que a primeira etapa seja atingida até 2020. Aí eu vou apresentar em seguida para vocês a divisão das etapas. Foi incluído no planejamento estratégico do MPF um indicador estratégico de acessibilidade. Por conta do indicador e do plano de ação, a gente teve que lançar o primeiro projeto estratégico de acessibilidade para ver se a gente dava andamento ao indicador, né, se a gente obtinha resultados melhores. E esse projeto gerou uma cartilha de acessibilidade, escrito pela equipe de arquitetura, com orientações básicas para as unidades. Eu vou mostrar algumas páginas para vocês em seguida. E essa cartilha hoje consta da nota técnica da Secretaria de Engenharia e Arquitetura número 6, que foi revisada esse ano com essas novas normas, né? Com a norma que saiu em 2015, a 9050, e a de piso tátil, que saiu em 2016. A etapa 1, então, dessa divisão em 3 etapas, que a gente propôs para o Conselho, garantirá o acesso ao público externo, isto é, aos cidadãos que procuram MPF e servidores com deficiência que trabalham no órgão. Além disso, todas as novas sedes do MPF atenderão a NBR 9050. Desde essa época, aí, 2012, todos os projetos novos contratados e os projetos feitos dentro da Secretaria de Engenharia e Arquitetura passaram a incorporar os requisitos de acessibilidade. A meta é que todas as edificações do Ministério Público atendam à etapa 1 de acessibilidade até 2020. A etapa 1 exige esses requisitos: vagas reservadas no estacionamento, calçadas na rota acessível até o atendimento, piso tátil na rota acessível, rampas, portas na rota acessível até a sala de atendimento ao cidadão, balcões acessíveis, sala de atendimento ao cidadão acessível, sanitários públicos acessíveis, sinalização de escadas na rota acessível, adequação de corrimãos e guarda-corpos, plataforma elevatória, que se não tiver como fazer rampa, normalmente aí a saída é plataforma, e acessibilidade para servidores em exercício. Então, no caso da Procuradoria, como é aqui na PGR, que já tem pessoas com deficiência visual, tem pessoas que são cadeirantes, tem pessoas com tem surdos, né? Então, a gente tem que, já na primeira etapa, fazer as adequações para que essas pessoas tenham autonomia e segurança dentro do prédio. Se não tivesse ninguém, eu poderia deixar para a próxima etapa, né?
A etapa 2, o objetivo principal será atender às necessidades de todo servidor e membro que venha a ser lotado na unidade. Complementará as adequações propostas na etapa anterior com a adequação dos ambientes de uso coletivo. Aí, então, os de uso coletivo são a lanchonete, o restaurante, o refeitório, o auditório, a biblioteca, as demais portas, que não são aquelas da rota acessível até a sala de atendimento ao cidadão, o piso tátil nos demais ambientes, quando pertinente. O piso tátil tem uma característica interessante que a gente, às vezes, pensa que precisa de piso tátil em todos os lugares. Que o cego vai precisar do piso tátil em todos os corredores, em todos os cantinhos, ele tem que ter lá aquele negócio enrugado no chão. É um trilho, o cego é um trem, ele precisa do trilho. Então, a gente vê, às vezes, em algumas procuradorias, um esforço, umas contratações malucas, e aí eles pegam um corredor estreito e põem um piso tátil ainda no chão. E, por ignorância dos detalhes da norma, de que, nos corredores, o cego se baliza pela parede. Né? Se você tiver na lateral, ele vai se guiando pela beirada, né? Vamos dizer assim. A revisão de todas as escadas, a revisão dos elevadores e imobiliário. E a etapa 3, essa será a última etapa para que o MPF consiga atender completamente o estabelecido na legislação pertinente. Essa terá por ideal tornar os edifícios acessíveis para todos os cidadãos. Então, qualquer outro requisito que não tiver sido atendido anteriormente, entra nessa última etapa. Né? Foi criado, então, que eu comentei com vocês, um indicador estratégico de acessibilidade no planejamento estratégico do MPF. Desde 2012, 13, mais ou menos, ele é o I18. A meta, então, é que até 2020, a etapa 1 esteja implantada em todas as edificações. Nas 200, aquelas espalhadas. Vinculado ao objetivo estratégico, adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e segura. Então, o propósito é que elas sejam acessíveis do ponto de vista físico e adequadas ao desempenho das atribuições. E a forma de medição é o número de unidades adequadas, dividido pelo número total de unidades, vezes 100. Esse indicador, particularmente, ele não tem um histórico confiável, vamos dizer assim. Ele começou a ser medido junto com a sala de atendimento ao cidadão. Mas a sala de atendimento ao cidadão é relativamente simples a pergunta. Você tem ou você não tem? Né? E as pessoas conhecem a portaria, esses layouts mínimos da gente e respondem. Mas a acessibilidade, a primeira vez que a gente perguntou, foram perguntas elaboradas pela equipe. Na segunda vez que a gente perguntou, foi aquele roteiro básico do Conselho Nacional do Ministério Público. Quem conhece esse roteiro, pode procurar, ele é um dos anexos da resolução. São, 350 perguntas de acessibilidade. Então, você pega, assim, por exemplo, piso. Aí ele começa, o piso é antiderrapante, o piso é antitrepidante, o piso é tererê, o piso é não sei o quê, o piso é isso, o piso é aquilo, o piso não sei mais o quê. E você responde 15 perguntas sobre o piso. Se você levar pau em uma, você não é acessível. Aí, você continua. Aí você pega a rampa. Tem tantos percentual de inclinação, largura, altura, corrimão. Então, ele vai nas perguntas das medidas. Por isso que são tantas perguntas. Então, você tem que sair com uma trena, um nível, andando pela edificação, medindo no banheiro a altura da barra, onde que ela apoia, todo para poder responder o questionário. As procuradorias quase enlouqueceram, né, para responder. E aí, no ano seguinte, a gente viu que não dava para ficar perguntando isso todo ano. Então, a gente simplificou de novo, e foi quando saiu a cartilha. Então, a gente passou a perguntar os critérios só, aqueles critérios que vocês viram listados. Ele só marca se ele atende ou não atende, e se ele tiver dúvida, aí ele consulta a cartilha, ou consulta a norma, ou a gente mesmo, ele pergunta. Então, há uns 2 anos atrás, eu tive uma conversa muito engraçada, em que o pessoal queria melhorar esse indicador. E aí eles falaram assim, mas qual é o problema que esse indicador não anda? Eu falei, cara, é um desafio fazer esse negócio. Eu preciso ter gente que entenda de acessibilidade, eu preciso ter dinheiro para reforma. Se eu vou contratar projeto, eu tenho que rezar para conseguir uma empresa boa, que faça um projeto decente. Então, é muito complicado. Mas qual é o ponto mais difícil desses itens aqui, da etapa 1? Falei, um dos mais complicados, e que a obra é mais barulhenta e que mais incomoda, é sanitário. Né? Se você pegar dentre todos, a reforma do sanitário é a mais complexa, vamos dizer assim. Aí eles então deixa o sanitário de fora. Aí eles falam assim, legal. Então, a pessoa que tem alguma deficiência, então ela pode chegar no MPF, fazer a denúncia, ela pode esperar na fila se tiver muita gente, mas se ela precisar ir ao banheiro, não dá. Avisa que para ir ao MPF tem que ir ao banheiro em casa. Né? Então, assim, as pessoas não têm noção do transtorno que é. Né?
Então, assim, é simples. Então, a gente passa por dificuldades, com certeza, vocês que vivem essa realidade de ter alguma deficiência, que você fala, cara, não é possível que eu tenho que convencer uma pessoa da alta administração de que o sanitário tem que fazer parte desse pacote básico. E olha que esse pacote é básico, assim, ele não é tudo, eu não estou resolvendo tudo que eu precisava, né? Mas, então, esse indicador, eu não tenho como comparar a medição de agora com as medições anteriores. A gente está tentando ver se a gente põe ele no trilho e consegue, a partir de agora, começar a comparar. Então, a medição de novembro de 2015 foi de que 4,95% das edificações do MPF atendem a etapa 1 completamente. Então, elas têm tudo aquilo que a gente listou implantado naquela edificação. Tá? Nova medição vai ser feita em 2016, agora no final do ano, e a gente também está discutindo a inclusão de um indicador com um percentual dos 12 requisitos que as procuradorias já atendem, apesar de não estarem com a primeira etapa completa. Então, por exemplo, a PGR atende algumas coisas, porque a obra de finalizar a etapa 1 está sendo contratada pela SA agora, está em processo de licitação. Então, vamos dizer que a gente atende corrimão, e a gente atende guarda-corpo, mas a gente não atende sanitário acessível em todos os blocos. A gente atende rampa de acesso, mas a gente não atende outro requisito, né? Então, a ideia desse indicador é, em paralelo ao que controla quem já atingiu a meta de 100%, controlar daqueles 12 indicadores, vamos dizer que no Brasil inteiro eu tenho 60% dos requisitos atingidos, mas a maioria das unidades vão ter esses requisitos pontuais. A ideia é para ver se motiva o pessoal a ver que a coisa anda. Porque quando você pega isso aqui, ele não anda. A gente passa de um ano para o outro, ele não muda. Mas, quando a gente pega o requisito, a PRM do não sei aonde conseguiu colocar uma plataforma elevatória. A PR do estado de não sei o quê conseguiu fazer a rampa e o banheiro acessível. A regional de não sei aonde conseguiu fazer tal coisa. Então, esse indicador aqui anda um pouquinho mais rápido. Apesar da gente saber que, para a pessoa que precisa de tudo isso, não adianta ele só ter o banheiro acessível lá dentro e ele não conseguir entrar no prédio, né? Mas é uma forma de tentar estimular a administração a trabalhar nessa linha. Essa é a cara da cartilha de acessibilidade, que está dentro da nota técnica, que foi o resultado do primeiro projeto estratégico. Lá em 2006, lembra que eu comentei que a gente fez um questionário, né? Mandou o questionário achando que as unidades iam se incomodar o suficiente com o assunto. Não aconteceu. Nesse projeto estratégico, a gente falou, não, vamos fornecer um pouco mais. Então, as arquitetas elaboraram a cartilha, que inclui desenhos em 3D bem amigáveis, simpáticos, com explicações, com dicas, com os principais tópicos da norma, com referências do que tem que acontecer, explicação de conceitos, um compilado assim, bem amigável para você sair do zero na parte arquitetônica em acessibilidade. E a gente falou, bom, se a gente fornecer uma cartilha com isso, a pessoa vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, ela vai ler a cartilha, ela vai se interessar, ela tem a norma à disposição, e, na cartilha, a gente apresenta um questionário simplificado, que a pessoa vai ticando algumas questões, e, se ela responder que não em alguma questão, ela tem que correr atrás de adequar aquele item. Trata também de estacionamento, trata de rebaixamento de calçadas. Para cada um dessas imagens, é apresentado um questionário, né, relacionado ao tema. Piso tátil, rampas, plataforma elevatória, balcão de atendimento, sanitários, aí com todas as medidas, as referências, os modelos propostos em planta, em corte, né, já bem mastigado, como a gente fala, com as observações, aqui os detalhes de projeto, tentando facilitar bastante. Aí, mais alguns cortes, mais algumas vistas. E, no final, um modelo de planilha sintética, porque elaborar orçamento é sempre um parto. Então, até conseguir alguém disposto a fazer isso, principalmente nas unidades que têm pouca mão de obra, a gente montou essa planilha sintética. Então, tem todos os serviços. O que o cara tem que providenciar? Uma placa de obra, aluguel de container, lona plástica, tapume, e aí vai, sanitário, cerâmica, tudo que ele tem que fazer com uma estimativa e para facilitar a elaboração. Achamos, novamente, que com a cartilha pronta, com esse material pronto, disponível para as unidades, enviado para todo mundo, que algumas unidades fossem conseguir pegar esse material, sentar com a sua equipe técnica, ou o seu único engenheiro, o seu único arquiteto, e contratar alguma coisa, a reforma, ou elaborar o projeto. A resposta foi muito pequena.
a gente não teve uma melhoria significativa da acessibilidade com isso. Então, a gente recebeu uma menção honrosa no prêmio do CNMP de 2014, mas, efetivamente, infelizmente, não teve a repercussão que a gente esperou internamente. Então, em 2015, a gente lançou o segundo projeto estratégico que está andando, que é atendimento da etapa 1 de acessibilidade na PGR, nas PRRs, que são as 5 regionais, né, nas 5 capitais, e as PRs, que tem em todas as capitais dos estados. Esse projeto estratégico, então, contempla tudo isso. Um treinamento da equipe técnica e administrativa. Aqui a gente dá um treinamento da parte técnica mesmo. A minha calçada tem que ter tanto de área livre. Se você tiver um poste, uma árvore, um não sei o quê, não é considerado que a sua calçada atende. Você tem que ter o poste, a árvore, mais não sei quanto, né? A gente tem uma visita que foi feita recentemente a uma procuradoria no município, que um dos problemas é que os motoristas da procuradoria tinham umas caminhonetes. Para fazer diligência em zona rural, né, que os procuradores, às vezes, vão atrás de trabalho escravo, de algumas coisas assim. Então, eles estacionavam a caminhonete com aquela frente grandona em cima da calçada. E aí eles bloqueavam a entrada da procuradoria. Então, a calçada podia ter a largura que fosse, que não adiantava, porque, com aquela atitude de estacionar, eles bloqueavam o acesso, né? Então, às vezes, são coisas que fazem parte do dia a dia das outras pessoas, que bloqueiam a acessibilidade. Então, por isso que a gente inclui não só o engenheiro, que está no Estado, ou o arquiteto, mas o pessoal da área administrativa, da Secretaria de Administração. A gente tem conseguido que todos os secretários estaduais ou regionais participem, um coordenador de administração, às vezes uma pessoa da área de licitações, tem tentado envolver, dependendo do Estado, tem mais ou menos apoio, para que todo mundo esteja ligado no assunto, para quando for procurar um imóvel para alugar, eles terem na cabeça, mais ou menos, quais são esses requisitos, por que eles são exigidos, quem que precisa deles, né? Esse treinamento são 3 manhãs, que uma dupla de arquitetos vai no Estado e dá esse treinamento em 3 manhãs. E no resto da semana, elas fazem um levantamento em loco. Então, elas tiram foto e fazem anotações, medições de todos os requisitos da etapa 1 daquele prédio. Então, todos os banheiros, o acesso, veem todos aqueles detalhes e relatam depois o que precisa ser adequado, o que ainda não atende às normas. E fazem, então, um relatório da situação atual. Com esse relatório, a gente fornece para a Procuradoria, lá no Estado, o termo de referência pronto para a contratação do projeto. Então, a gente entrega aqui, é só você iniciar o seu processo de licitação interno, porque o termo de referência para a contratação do projeto está aqui, e eu reservo o recurso naquele plano interno, Accessibility, lá que eu mostrei para vocês antes, o dinheiro já que é necessário para essa contratação. Então, eu entrego o termo de referência e o dinheiro. Ele só precisa disparar o processo interno. E a gente fazer votos de que uma empresa boa ganhe. Aí, se isso acontecer, a gente vai receber um projeto, dali um tempo, e vai fazer uma análise. Essa análise é feita pela nossa equipe aqui de Brasília mesmo, do projeto, para garantir que vai realmente atender os requisitos. Foi feita uma análise recente pelas arquitetas de um projeto contratado num estado do Nordeste. E o projeto foi entregue com, sei lá, umas 10, 15 pranchas grandes, bonitas, coloridas. Impressionante. Para quem é leigo, assim, ele fez o serviço, vamos pagar, feliz da vida. Quando você pega as pranchas, não tem a menor chance de entregar na mão do mestre de obra e executar, de um engenheiro. Não vai sair. Em muitas das observações, ele tinha o desenho do banheiro e tinha uma observação que tinha que atender a NBR 9050. Parabéns! Isso eu sabia quando eu te contratei. Mas o que eu queria era que você detalhasse nesse banheiro qual barra que está errada, que barra que tem que tirar, a barra que tem que subir, a que tem que colocar, a que não tem, o vaso que tem que sair daquele ponto para permitir a manobra do cadeirante. Então, a pessoa desenha o banheiro atual e diz: recado, atenda às normas. Obrigado. Não, isso não é projeto, isso não atende, isso não me resolve. Se eu for contratar isso na próxima etapa, a reforma, eu vou me frustrar com o resultado disso, né? Aí a gente tem todo aquele desgaste de punir a empresa, rescindir, a expectativa da Procuradoria frustrada, de que esperou 2 anos para receber um projeto, achou que tinha recebido um projeto bacana, queria pagar o cara, e a área técnica não permite, né, que isso aconteça. Então, a gente faz a análise aqui, e quando o projeto estiver bom, a gente, então, elabora um termo de referência da reforma, entrega para a unidade licitar a reforma, já com recurso reservado. Então, isso é o que a gente está
querendo fazer em todas as capitais. A gente atinge, com isso aqui, aproximadamente 40 das 200 edificações que a gente precisa adequar até 2020. E qual é a ideia? Que esse treinamento feito permita que o engenheiro ou o arquiteto que tem lá no Estado aplique esses conceitos de acessibilidade nas Procuradorias da República nos municípios. Porque a Procuradoria da República na capital é responsável pelas Procuradorias da República nos municípios, no interior. Então, a nossa esperança é que eles, nas visitas ao interior, consigam resolver os impasses, as barreiras que existem de acessibilidade nessas edificações. Aí as soluções podem ser as mais variadas, né? Desde reforma, a procurar um outro imóvel para alugar, a construção de uma sede nova, enfim. O calendário, então, desse projeto é esse que está aqui, atualizado. Inicialmente, o projeto ia ter 2016 cheio, 2017 cheio e 2018 acabava na metade do ano, mais ou menos, mas, por restrições orçamentárias, em 2016, em vez de fazer 10 viagens para os estados, a gente só vai conseguir fazer 4. Já foram feitas essas duas, PRR3, PR São Paulo, PRR5 e PR Pernambuco. A equipe vai para Alagoas agora no final do mês, e a PRR2 e PRRJ vão para fim de novembro. E, em 2017, a gente atende essas duas regionais, capitais que têm regionais também, e começa a atender os estados. A proposta inicial do projeto era que a gente ia atender todas as capitais com regionais e Procuradoria do Estado, porque a gente atinge mais edificações. E depois a gente começaria as Procuradorias da República, que são sozinhas, que não tem regional junto, na ordem do censo. Então, a gente pegou o resultado do censo de 2010, viu em que estados que tinha o maior número de pessoas com deficiência e ranqueou. E aí esse foi o resultado, né? Só que a gente teve alguns percalços aí no meio do caminho. Um deles foi o corte orçamentário desse ano, e o outro que introduziu essas PRs aqui, no caso de Alagoas, é uma ação judicial. A gente tem uma servidora lá, que teve pólio quando era criança, que entrou com uma ação na justiça. Ela passou no concurso para o Ministério Público, assumiu, e, quando ela viu que o prédio não era acessível e que ela tinha dificuldades porque ela usava muletas, ela entrou com uma ação na justiça contra o Ministério Público para exigir a adequação do prédio. E, nessa ação que ela entrou, corre na justiça, toda aquela confusão, essas coisas muito complicadas. Nesse tempo em que isso corre na justiça, eles já contrataram um projeto. Foi um desses projetos que eles não tiveram felicidade de receber pronto com qualidade adequada. E ela estourou alguns ligamentos dos ombros e, atualmente, ela se tornou cadeirante. Então, a dificuldade aumentou, porque, se antes ela vencia uma escada com alguma dificuldade, agora a dificuldade para vencer a escada é maior ainda. A Justiça determinou, há aproximadamente 45 dias, que o Ministério Público tem 120 dias para se adequar arquitetonicamente, para que ela possa trabalhar num ambiente, né, adequado para ela. Infelizmente, em 120 dias, a gente não consegue projetar, licitar a reforma e executar a reforma. Então, a gente está tentando se defender de conseguir uma dilação de prazo, e, por isso, que a Alagoas furou. Então, a gente inseriu a Alagoas assim que a gente recebeu a questão judicial, porque aí as arquitetas já vão lá, já vão fazer o levantamento, e, no caso específico deles, em vez de a gente contratar o projeto, como está previsto nas outras sedes, a gente vai fazer o projeto em 2 meses e entregar para tentar licitar ainda esse ano a reforma, para tentar vencer esse prazo aí com a Justiça o mais rápido possível. Né? E o caso da PR Rio Grande do Sul, que também ficou espaçado, é porque eles estão em obra, e a obra está num ritmo muito lento, por falta de recurso orçamentário. Então, a gente teve que esperar para ver se, depois da aprovação da LOA de 17, se a obra vai retomar o ritmo, para a gente, então, fazer alguma interferência lá. Senão, não adianta. Diga, você queria perguntar. Sim, eu vi em 2015 a PGR, só que, com as alterações posteriores feitas na sala de atendimento ao cidadão e considerando o fato de que há mais atendentes agora e a sala continua a mesma, existe alguma previsão de mudança para a sala de atendimento ao cidadão da PGR? Nessa reforma, a gente está resolvendo outras questões fora. Está sendo feito um estudo grande, junto com a Secretaria-Geral, agora, essa nova gestão, para tentar entender esse contexto de espaço dentro da PGR. Como eu contei para vocês, no ano passado, a gente saiu atrás de uma busca de imóvel para alugar, né? E o objetivo era conseguir
aproximadamente 4.000 metros quadrados de escritório. Então, era de área útil para eu colocar gente trabalhando, sem contar corredor, banheiro, hall, acesso, essas coisas. Então, a gente não teve disponibilidade orçamentária para fazer um aluguel desse porte, apesar de inúmeras negociações, uma série de coisas. Então, a PGR não conseguiu desafogar o espaço interno para acomodar bem quem está aqui. Então, a gente está fazendo um estudo bem detalhado de como que cada área, cada sala está sendo ocupada, para tentar equalizar um pouco, porque a ocupação do espaço chega num ponto de atingir o sistema de ar-condicionado. Então, por exemplo, a equipe da TI, em algumas salas, tem um problema que é tanta gente junto que eles elevam a temperatura ambiente, por ser tantas pessoas e tantas máquinas. E aí o ar-condicionado, mesmo ligado no máximo, não consegue baixar a temperatura menos de 29 graus. Então, eles cozinham juntos, né? Eles não trabalham juntos. E é uma situação que a gente não tem para onde expandir, né? Então, a gente está fazendo um estudo de que áreas estão mais confortáveis e que a gente conseguiria apertar sem tornar desconfortável e desumano, enfim, para tentar pegar essas sobrinhas e atender outras áreas. A sala de atendimento ao cidadão entra nesse estudo, de se a gente precisar expandir a sala um pouquinho, para que cada atendente tenha novamente a sua sala individualizada e a chefia ou outras pessoas que trabalham ali naquela sala hoje tenham outro setor, a gente vai estar espremendo outra área que hoje precisa continuar para algum lugar que ela não tem onde. Então, a gente está fazendo esse estudo, mas não é uma solução muito rápida, né? A gente tem um tempinho aí para ver o que a gente consegue. Então, em 2016, na PGR, a gente está com essa contratação dessa reforma, que vocês podem ver que os pisos táteis, por exemplo, que tem nos halls, já soltaram várias plaquinhas, né? Ele está falho, ou ele guia o cego para uma porta que está fechada lá embaixo, por exemplo, porque antes as 4 portas ficavam abertas. Agora só fica aberta uma porta. E aí o cego é guiado para uma porta que ele não tem como passar, né? Tem as questões dos banheiros, que alguns blocos têm banheiros acessíveis independentes, outros blocos não têm. E os banheiros acessíveis ficam dentro do banheiro feminino. Aí você tem aquele problema que, se for uma pessoa cadeirante que precisa de ajuda, que é mulher, com um homem ajudando ela, ele não pode entrar no banheiro feminino para ajudá-la. E ela não pode entrar no banheiro masculino para ele conseguir ajudar. Então, por isso que o sanitário tem que ter a porta independente, para que o apoio, né, ocorra independente disso. Então, tem várias adequações que têm que ser feitas para a PGR chegar na etapa 1. A contratação de placas em braille para portas e mapas táteis externos, né? É uma tentativa de melhorar a autonomia do Leonardo e dos demais deficientes visuais, de saber identificar o setor, né? Ao lado da porta ter a placa em braille. A substituição de maçaneta de bola pela maçaneta de alavanca, né, que é aquela compridinha. Aquela maçaneta de alavanca, você consegue abrir com o cotovelo. Se você tiver com a mão ocupada, você vai no cotovelo. Tenta abrir uma maçaneta de bola com o cotovelo. É impossível. Você não roda. Você não tem. Então, a pessoa que tiver qualquer dificuldade com a mão, ela não abre a maçaneta de bola. As 1.000 portas que a PGR tem aproximadamente eram todas com maçaneta de bola. Então, a gente está trocando paulatinamente essa maçaneta que gira pela maçaneta de alavanca. E a gente tem encontrado muitas dificuldades. As pessoas ligam, reclamam na ouvidoria, na sala de atendimento ao cidadão, denuncia para o secretário-geral que está sendo jogado fora dinheiro público, porque a maçaneta estava boa, e chegou um pessoal lá e trocou a maçaneta por uma maçaneta nova. Vocês estão gastando dinheiro à toa, não sei o quê, e não sei o quê. E dá uma confusão enorme. E a pessoa não sabe o tanto que aquilo facilita a vida de outros que podem precisar acessar aquele ambiente, né? Especificação de maquete da edificação e mapas táteis internos. Isso aí também foi uma sugestão das arquitetas em contato com o Leonardo, que a gente descobriu até pouco tempo atrás. O Leonardo não conhecia exatamente o formato do prédio. Isso gerava uma certa insegurança, né, na forma de se deslocar. Então, se você tiver uma maquete que o cego possa chegar e sentir como que é o formato, ele vai se localizar espacialmente muito melhor.
E aí a ideia é que também tenha nos balcões de cada pavimento uma maquete com o sistema de circulação de cada... um mapa tátil, né, na verdade, de cada pavimento. Porque como o prédio é circular e tem 4 corredores, a gente que enxerga se perde. Né? Cada vez que você sai de um elevador, você olha para um lado, olha para o outro e fala, ih, eu tinha que ir na B, e aí você tem que procurar a placa. Então, quem não enxerga precisa de direção, né, para ter autonomia e segurança. E a execução de guarda-corpos e corrimãos externos. Está terminando. Nas passarelas e nas escadas que têm acesso externo, a gente tinha só o concreto, que ia até acho que uns 50 centímetros, mais ou menos, e era uma exigência tanto de acessibilidade quanto dos bombeiros, né, que tivesse mais segurança ali, porque era muito baixo. Então, foi feito um projeto e acho que se não terminou, está quase, né, terminando a execução. E nos estados, esse ano, a gente tem feito a entrega então, daqueles termos de referência do projeto e os relatórios, para que eles comecem a contratar os projetos. Certo? É isso, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa sobre esses projetos, a gente também está à disposição naqueles e-mails. Em outro momento, se quiser fazer contato. Opa, esses aí. Tá joia? Diga, pode falar. Lá no bloco F, os banheiros, eles têm aquela porta que não fecha sozinha, né? E aí isso é motivo de reclamação constante dos servidores. Aí uma vez alguém apresentou o argumento, né? Falou, não, isso é para ser acessível. E aí, o cadeirante não consegue abrir. A porta com mola empurra a cadeira de rodas para trás. Ele tem que fazer muita força para vencer a mola, porque ele está em cima de um dispositivo que roda, fazendo força para empurrar uma mola que quer fechar. Então, a chance do cadeirante continuar do lado de fora do banheiro, quando ele tem autonomia e anda sozinho por aí, é muito grande. A gente tem o Roger, que consegue se movimentar em algumas ocasiões sozinho, tem um outro rapaz que trabalha na TI, que tem bastante autonomia, e eles não conseguem a porta. Ele tem que ficar com uma mão segurando a cadeira de roda, tipo fazendo freio, e a outra fazendo muita força para vencer a mola. Então, por isso que foram retiradas as molas das portas de banheiro. Entendi. Eu queria saber isso, porque eu fui tentar argumentar, mas aí faltaram argumentos. Aí eu falei, a gente não sabe, é melhor não ficar julgando. Nesse caso, no bloco F, como os banheiros acessíveis lá são dentro do banheiro comum, o banheiro comum tem que ter essa característica na porta. Nos blocos aqui, que tem alguns banheiros acessíveis que têm a porta independente, aí você pode manter a mola no banheiro comum e no acessível, só que você não põe a mola, porque aí ele consegue entrar tranquilo. Mas lá no F, como o acessível é dentro, a gente tem que garantir que ele não fica preso do lado de fora do banheiro ou dentro do banheiro sem conseguir sair. Entendi, eu vou explicar para o pessoal. Beleza. Oi, Roger. Uma divulgação do significado de cada desenho, das possibilidades, porque tem muita gente andante que não sabe exatamente o que significa. Por exemplo, eu já ouvi absurdos de uma pessoa justificando porque eu uso o banheiro de cadeirante, porque tem desenho de um homenzinho em pé e uma cadeira de roda. Então é para os dois. E que, na verdade, é o homem, né, significando masculino, e a menina significando o banheiro feminino para cadeirante. Então tem muita gente que não sabe ou usa de má fé também. Então seria legal esclarecer o que cada desenho significa. Isso. No treinamento, que foi dado já na PGR e está sendo dado nos estados, a gente vai voltar até em Brasília para PRR1 e PRDF no início do ano que vem. As arquitetas tratam desses símbolos e explicam direitinho o motivo do desenho, da cor, do contraste, de tudo isso. Inclusive, para quem tiver interesse, a gente provavelmente vai divulgar também para os órgãos parceiros, né, os órgãos aqui da região, os órgãos federais, enfim, a realização desse treinamento no início do ano que vem, para tratar sobre detalhes da acessibilidade arquitetônica, né? Aí com detalhes técnicos, né? Mais explicações sobre isso. Além desse treinamento, não seria interessante já ser como fizesse uma campanha para esclarecer todo mundo, porque nem todos vão participar do treinamento.
questão que ele colocou, a SECOM pode fazer uma campanha para deixar mais claro para todo mundo, né? É uma sugestão boa, a gente pode levar para a SECOM com certeza. Uhum. Mais alguma dúvida? Tudo certo? Leonardo quer continuar? Quer falar mais? Bora. Vamos lá, então. Obrigado, hein? Então, agradecer aqui a Cristina. Muito obrigado, Cristina. Obrigado. E... Perfeito. Pronto. Vou retomar aqui. Então, vamos lá, né? Aos poucos, nós já conseguindo estabelecer essa cultura inclusiva, né? E os desafios, né? Como vocês viram, são grandes, né? Agora, eu quero aproveitar, a gente abordou bem esses aspectos técnicos todos, e trazendo o foco novamente para aquele nosso lema, nada para nós sem nós, eu acho interessante a gente ouvir também, né, a opinião de uma pessoa, um militante, pessoa com deficiência mais militante nessa área, que a gente tem muito orgulho, né, de tê-la como estagiária lá na Procuradoria Federal do Direito do Cidadão. Eu vou chamar agora a Duda. Vem, Duda, dá o seu recado aqui para a gente. Eu posso fazer uma pergunta antes da Duda? Fique à vontade, as perguntas estão livres. Vou interromper, que a ideia é esse diálogo. Sobre o que você falou no começo, as tecnologias assistivas para servidores desenvolverem seu trabalho. Então, como é que fica aquela questão do concurso público, que tem as cotas para cadeirante, para deficientes, né? Que coloca assim, o deficiente pode fazer o concurso desde que ele esteja apto para exercer a função, né? Para que ele foi, a qual ele passou no concurso. Até onde é analisada essa habilidade do candidato com deficiência e até onde o órgão tem que dar essa acessibilidade para ele desenvolver o trabalho dele. Tem alguma especificação sobre isso? Sim, temos orientação, sim. O fato é que fica claro, né, a nossa legislação deixou muito claro agora, sobretudo depois da convenção, da Lei Brasileira da Inclusão, que essa avaliação da capacidade da pessoa com deficiência deve ser feita durante o estágio probatório. Né? Acaba aquela questão, primeiro, de haver só uma junta médica, que isso é a tradição, né? Era a junta médica que avaliava. E isso atendia aquele modelo anterior, modelo médico da deficiência. Hoje não, nós estamos falando do modelo social da deficiência. Então, houve essa mudança. Agora é uma equipe multiprofissional, não só o médico, mas assistente social, psicólogo, vão fazer parte dessa equipe e, de fato, fazer a avaliação no estágio probatório, porque a única possibilidade de fazer uma avaliação realmente criteriosa e adequada é durante a atividade, né? Enquanto o deficiente estiver exercendo suas funções. É ali naquela rotina do dia a dia que, de fato, você vai poder inferir se há compatibilidade da deficiência com as suas atribuições ou não. É essa dúvida? Isso, legal, obrigado. Perfeito, tranquilo. Então, vamos lá, Duda? Está aqui, é bom que o Léo fica também. Então, que aí... Bom, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 24 anos e eu sou estagiária da PFTC, estudante de Direito, tenho deficiência física e visual, sou palestrante sobre a inclusão social do deficiente há 14 anos e sempre fui inclusa tanto na sociedade em si quanto nas escolas. E o Léo até pediu para falar justamente hoje, que é o dia de falar sobre realmente a acessibilidade, falar da inclusão do deficiente na família e, no caso, nas escolas. Porque a maior falta, eu acho que a maior dificuldade que a Cristina apresentou aqui, que ela pode até afirmar, além do conhecimento que as pessoas não têm por falta de informação, a falta de algumas pessoas de interesse. Porque não convivem com pessoas com deficiência. Sabe? Hoje está mudando. A gente tem o Léo, quando eu cheguei aqui, que eu pensei que não ia ter, tem o Roger, tem muitos outros. Mas a gente não costuma ver. E o que acontece? Vai mudar a realidade de um procurador, não só aqueles que
têm um filho com deficiência, mas também aqueles que podem ter uma consciência, aquele que tem um filho que estuda com uma criança com deficiência e chega lá, pai, eu fiquei sabendo que o meu coleguinha, ele é deficiente, eu gosto dele, eu ajudo ele, que tem acesso a isso, isso, isso. No seu trabalho tem? O que você faz para isso? Sabe, a mudança, ela começa de dentro para fora. Ela não é uma mudança fácil, porque é cultural. Hoje já é difícil, por exemplo, já tem um certo tipo de abandono do Estado, em geral com as famílias e com as pessoas que têm deficiência em si, porque eles não dão conta de ainda atender todas as necessidades que uma criança com deficiência, por exemplo, seja, como a própria Cristina estava falando, porque muda. Aqui a gente está no centro, já é difícil. Agora, você pega uma criança, um adulto, que está lá no Nordeste, que está lá numa cidade onde onde eles têm que alugar uma casa que mal tenha acessibilidade. Que a cultura ainda não é de pôr a criança para poder estudar. Que a cultura ainda é que a pessoa não tem o conhecimento de ir lá e exigir aquilo. Meu filho tem direito de estar aqui, sabe? É muito comum, porque a partir que você tem a convivência, a partir que você tem a troca de experiências, você cresce com outra consciência. Você pode aprender a conviver com outro pensamento, sabe? Os interesses mudam, sociais, porque o foco muda. Já aconteceu muitas vezes o fato, por exemplo, de eu ter amigos, na verdade, muito não, é porque, graças a Deus, eu tenho poucos relatos de preconceito, mas já teve caso, por exemplo, de eu ter uma grande amiga que não tinha deficiência e me ajudava muito, e os pais dela também normais, mas já me olhavam torto. Não me tratavam da mesma maneira que tratavam os outros amiguinhos. Então, você vê, às vezes, a mudança da geração. Eles não tinham coragem de falar para ela não fazer aquilo, mas também não conseguiam esconder a insatisfação de eu estar no mesmo local que ela. E isso, no início, para mim, era uma coisa muito estranha, porque eu pensava assim, eu acho que eu estou entendendo errado, ou uma coisa assim. Quando isso foi passado pelas pessoas ao meu redor e começaram as pessoas que enxergam, começaram a perceber, eu vi que não era um engano. Então, é uma coisa que a gente tem que mudar aos poucos. Sabe, chegar em casa e explicar para o nosso filho, para o filho de vocês, no caso, né? Graças a Deus ainda não tem, só o cachorro mesmo. Mas eu tenho uma afilhada e eu explico para ela, explicar para a Manuela, de 8 anos, que é quase uma filha para mim, que existe diferença. E que não é todas as pessoas que vão conseguir fazer as coisas da mesma maneira que ela. É explicar que, da mesma maneira que eu tenho dificuldades, eu tenho capacidade. E ela, mesmo com 8 anos, conseguir olhar e lá na escolinha dela, em Minas Gerais, e perguntar para a professora se pode ajudar o coleguinha, porque ele não tem dificuldade. É a criança crescer com a consciência do mundo. É a consciência de que todos nós precisamos de ajuda. Não só quem tem uma deficiência física e visual, como eu, ou como uma deficiência visual só como o Léo, ou física como o Roger, mas como ser humano em si. Ninguém se constrói sozinho, ninguém passa por etapas nenhuma sozinho. E ter uma criança, um jovem mantido numa escola especial, não vai mudar e fazer com que ele consiga lidar com a nossa realidade. A realidade é difícil tanto para nós, quanto para ditos normais, porque ninguém é normal. E a gente só aprende a lidar com ela com a convivência. Tanto com a deficiência, com diversos tipos,
tanto com a realidade que atualmente tem do bullying, a realidade da exclusão. Uma pessoa que exclui hoje, adulta, que não vê a importância de um banheiro para deficiente, é porque ela não tem a consciência que aquilo é importante. É porque talvez ela não precisou sentar 5 minutos numa cadeira para poder ter a ideia do que é, sabe? E quando você tem essas realidades em convivência, você começa a ter a noção daquilo. Porque muitas vezes é falta de vontade, sim. Mas a maioria das vezes é falta de informação. É falta do conhecimento. A pessoa, ela não, às vezes não tem noção que um deficiente está estudando, está trabalhando. Porque nos órgãos públicos é fácil. Já você vê 1, 2, 3, dependendo. Agora você vai nos particulares, aí você começa a ver as dificuldades. Você vai contratar, igual ela falou, alugar um prédio de grande valor, e o proprietário, que é uma pessoa de realmente que tem uma condição social melhor, ainda acha que é frescura, sabe? Que é luxo. São preconceitos, são paradigmas que a gente tem que quebrar dia a dia. E é complicado você ver, porque na realidade brasileira e de muitos países, pois 90% das crianças com deficiência no mundo não têm educação. Isso é um dado da ONU, qualquer um pode entrar e olhar. Isso é um problema da realidade, o apoio daquela família para entender, para saber que existe um direito e que esse direito, que a LBI está ali para atender aquela família, aquela criança, que ela tem necessidade de educação, que aquela família tem o direito de lutar pelaquela criança e por tudo que ela atende, por pior ou mais gravante deficiência que seja, porque muitas vezes não tem. Meus pais vieram de Minas e tanto a minha deficiência quanto a da minha irmã foram mais difíceis de identificar. Assim, minha mãe já estava perto de nascer, praticamente, mas a visual era só com uns 2 anos que ela foi descobrir. Ela já sabia que eu tinha alguma coisa na visão, mas não sabia que era tão grave. E mesmo assim, a dificuldade dos médicos, se o doutor Felipe não estivesse aqui, mas ele sabe, pelo que ele trabalha, dos médicos falarem com os pais de uma maneira clara. Porque, às vezes, você chega no hospital público, você chega num lugar para ser atendido, que era no caso meu e da minha irmã, vem um médico, vem 2, vem 10, vem 20, fala, mãe, nossa, é uma deficiência que eu nunca via antes, só em revista. Pessoalmente, não. Aí, mas qual o nome? Aí você vai falar, igual a minha deficiência, né? Uma displasia esponjometafisária com displasia de cones e bastões. Né? Então, o pai olha com desespero, com pânico, o que é isso? Então, é importante o apoio. É importante, era fácil assim, ó, seu filho, inicialmente, é esse nome feio, mas ele vai ter pouca visão e vai ser pequenininho. Resumiu, né? Facilitou a vida. Porque aí o pai fica desesperado porque ele pensa que aquele filho vai morrer, que ele pensa que aquela criança não vai ter condições mínimas de ter uma vida de qualidade para poder seguir em frente. Aí precisa rodar em mais uns 10 mil médicos para poder ter a noção do que está acontecendo. Ninguém vem com bula, sabe? Ninguém nasce com aquele negócio assim, como lidar com aquela criança? Por escola tal, por tal. Não, ninguém nasce. Sendo deficiente ou não. E o apoio que você encontra, às vezes, em estados fora do Brasil, que diferencia, claro, com populações muito menores, é esse, o apoio do Estado em relação àquela família. Para, às vezes, o pai pensar 2 vezes antes da criança nascer e meter o pé.
Porque a quantidade de criança que você vê com a mãe, somente com a mãe, porque o pai, na hora que viu que tinha deficiência, foi embora, é grande. Também existe ao contrário. A gente pensa que não, mas existe. Existem pais com os filhos que a mãe também abandonou. E como é que fica aquela mãe que não consegue o apoio do Estado e não consegue trabalhar porque não tem mais ninguém que cuide daquela criança? É a realidade de muitas mães que estão com crianças afetadas pela Zika. É a realidade de muitos brasileiros do interior que não têm esse conhecimento. Então, essa cartilha aqui, por exemplo, eu não sei se ela está aí ainda. Então, o que você falou é importante. Não só para cá, mas é importante para todos terem. E é importante também, não a SECOM, mas todas as mídias, divulgarem mais informações sobre. Que deficiência não é um bicho de 7 cabeças. Sabe? Que não é uma coisa tão difícil. Que são coisas simples. Complicadas, é claro, porque você não muda o mundo de um dia para o outro. São coisas simples de ser aplicadas e são coisas que vão mudar a vida de muita gente. Então, é extremamente importante. Por isso que eu pedi para alguém falar para ela ficar aqui. Porque o que ela falou e a dificuldade que ela passa todo dia é uma coisa de ser divulgado. Porque há muitas das dificuldades ali, a gente encontra... Eu, Léo, Roger, todo santo dia. Todo santo dia. Então, é a noção da pessoa que sai, por exemplo, que olha para a gente. Eu não enxergo, então, para mim, isso nunca me afetou. Mas, assim, a pessoa que olha para a gente quando a gente vai no shopping, igual olha para um ET. Tipo, gente... Aí chega para a gente e fala assim, nossa, mãe, ela fala... Ela quer comer o quê? Eu sou cega, não sou surda. Eu posso responder muito bem. Então, isso acontece comigo, acontece com o Léo, acontece com muitos outros. Porque é a falta de conhecimento, a falta de importância que as pessoas dão, porque elas acabam que acham aquilo grandioso, porque não lembram que a sociedade existe pessoas diferentes daquilo que é o padrão. Que enxergam, que escutam, que andam, que falam sem dificuldades. E muitos lembram quando convivem ou quando têm um filho. E o nosso sonho, a nossa vontade, não é quando a pessoa tem um parente, um filho, que mude essa realidade. Mas que ela tenha pessoas assim, com uma certa dificuldade, mas com vontade e com capacidade, que é o que somos, no dia a dia. E que ela passe a ver aquilo não como um bicho de 7 cabeças ou um ET de Varginha, mas que ela veja aquilo como normalidade. Meu colega acabou de voltar da Dinamarca, que ele está namorando uma dinamarquesa, e ele diz que nas ciclovias, se você não olhar, você é atropelado por um deficiente, porque eles transitam normalmente. E todo mundo respeita. E ele falou, não, se eu for atropelado, o problema vai ser meu, não vai ser dele. Então, tem que prestar atenção, porque ali tem muitos. A quantidade, agora a gente não consegue transitar na rua. Então, é uma mudança, é claro que é diferença de país, né? A nossa Constituição, realmente, a efetividade, 25 anos. Não dá para comparar com um país secular, praticamente. Então, é complicado. E com um país muito menor do que o nosso. É difícil, mas não é impossível. Então, são atitudes simples. É a atitude que cada um vai sair daqui, depois desse curso, e vai ter um pouquinho mais de conhecimento daquilo que tinha curiosidade, às vezes, e não tinha informação. Agora sabe que pode ligar, que pode perguntar. Agora sabe o que acontece. Agora tem a consciência de chegar para o filho e explicar melhor uma dúvida que ele vai perguntar. Que tem agora a capacidade de transformar quando alguém vem fazer uma pergunta boba ou uma pergunta, às vezes, que tem fundamento, mas é porque ela não tem conhecimento. Então,
Porque cursos como esse a gente não tem todo dia. Então, a gente não tem. Por incrível que pareça, ainda as pessoas que vieram aqui, parece pouco, mas são muitas. Vocês ainda é um grupo grande e com interesse. Que isso é o mais importante. Não é errado não saber. É errado as pessoas não terem interesse. A deficiência é um estado de alguns durante o final da vida, do meio da vida, do início da vida. É uma coisa que muitos nascem, que alguns se tornam, como o Léo, como a Aline, a esposa dele. É uma coisa que está aí há muitos e muitos... Não é nem centenário. A deficiência sempre fez parte do ser humano. A dificuldade do ser humano sempre foi lidar com ela, seja qual for. E a gente está aí para isso. O Léo está dando um grande exemplo. Quando eu cheguei na PFDC, eu não sabia que tinha alguém... E foi alguém que me ajudou extraordinariamente. Aquele videozinho que passou ali, tudo isso, aquele desespero da mulher, eu já passei. Eu já falei, Léo, pelo amor de Deus, o que eu faço? Até eu entender se era eu ou era o computador que estava errado. Porque a gente não tem tanto acesso. A gente não tem tanto acesso para saber qual é os mecanismos. A tecnologia chega para a gente, eu mesma tive, apesar de estar na capital, até acesso realmente a um computador há pouco tempo. O Braille, para mim, sempre foi inviável, porque além de eu ser pequenininha, eu destruo qualquer livro, porque eu tenho a sudorese na mão. Então, eu apago todos os pontinhos. Então, para mim, sempre usei muito a oralidade. O computador, agora. O celular, agora. Por conta do Léo, por conta do Cosme, que eu encontrei no CEUB com iPhone, falando que nem um doido. E eu falei, cara, isso é legal. Aí, depois disso, eu corri, juntei dinheiro e falei, não, eu vou ter o meu. E hoje é um filho para mim. Porque se eu quebrar ele, é tudo, é minha independência, é minha individualidade. Eu posso falar com alguém sem precisar pedir para alguém mandar mensagem para mim. Eu posso estudar uma parte independentemente. Eu tenho olhos. Eu posso enxergar. E isso é uma coisa, um passo enorme para quem não consegue. Sabe? É um mecanismo muito grande. Minha mãe me ajuda hoje. A mãe do Léo ajudou ele um dia. E assim a gente vai. E a gente vai se adaptando, e vai aprendendo, e vai tendo outros olhos para não cansar a nossa mãe demais também. Vai tendo outros anjos que vão aparecendo, que vão tendo a compreensão, que vão tendo o apoio. Eu só entrei aqui porque uma procuradora falou não, que ia ter inclusão. Porque eu não tinha a mínima ideia que teria. Então, eu não quis fazer a prova inicialmente. Ela falou, não, lá vai ser adaptado da maneira que for, para vocês terem uma troca mútua. E eu falei, então, eu vou tentar, eu vou fazer a prova. Mas eu juro que eu não pensei que ia ser tão acessível. Ter tanta compreensão, ter tanta credibilidade, ter tanto apoio. Não é puxação de saco, não, é verdade. Viu? É verdade. É verdade para mim, é verdade para os meus pais, é verdade para as pessoas que a gente convive. E eu acho que mais importante do que o apoio, foi ter consciência que tem gente lutando pela gente. E tem gente como a gente lutando pela gente, né, Léo? Que a gente não sabia. Muitos não sabem. Então, por isso que eu falo para divulgarem bastante. Um curso como esse. Tudo, as cartilhas que forem. Sabe, era legal até ter um apoio, assim, não sei, pessoal lá para mandar para a Secretaria de Educação, para as universidades de arquitetura. Por que não? Por que não mandar uma cartilha para lá? Sabe? Para que essa concepção seja mudando. Essa mudança tenha foco a cada dia. Passos pequenos, passos de formiguinha, mas cada dia a gente consegue. Cada dia a gente avança um pouco. Hoje, com a LBI, antes com o tratado, agora com o curso e muitos outros, com
com a lei realmente sendo efetivada. E é assim. É assim aos poucos. É aos poucos, com pequenos passos, mas com grandes mudanças que a gente consegue. Então, eu queria agradecer, depois deixar disponível, aberto dúvidas. Eu sei que o Léo também vai responder, ele sabe muito mais que eu, então podem perguntar. E o apoio, ninguém precisa ter medo de perguntar. Às vezes a gente vê que as pessoas querem perguntar e tem um pouco de angústia, sabe? Então, podem perguntar, é importante que perguntem. De tudo, assim, pergunta não ofende. Pode perguntar à vontade. E é importante também que essas dúvidas surjam onde vocês trabalham, para que se movimente, para que a acessibilidade esteja viva para todos. Então, obrigada. Duda, muito obrigado, Duda. É muito importante ouvir essa experiência, ouvir essa consciência, né? Você vê a Duda, independente da deficiência, esse esmero, essa preocupação, e certamente identificada pela competência, né? Quanto estudante de direito, e certamente uma profissional, sabe, exemplar que vai se tornar, porque a gente que convive com você no dia a dia, a gente já percebe esse talento, né, para o direito, para essa área, né, tão complexa, né, mas que nos realiza, né, suspeito porque somos operadores, né, do direito, e então nos dedicamos, sobretudo porque temos essa experiência, essa vivência numa temática que nos toca, né, porque fazemos parte dela. Eu queria dar alguns recados, então, gente, se não vai haver mais perguntas, né? O nosso próximo encontro, a gente vai abordar uma questão muito polêmica, porque tanto a convenção e agora na LBI, nós não podemos falar mais em interdição da pessoa em razão de deficiência. Então, a gente mudou o Código Civil nesse aspecto, e tem deixado as pessoas preocupadas, porque acham que o deficiente deve, sim, ser considerado incapaz em certas situações e em função da sua deficiência. Bem, então a gente vai esclarecer essa polêmica no próximo encontro e falar também sobre os processos de investigação em busca, né, de meios, medidas, tecnologias que o próprio Ministério Público e instituições podem lançar mão para a promoção da inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente está sempre batendo nisso, né? Inclusão é a palavra de ordem, né, para que a gente possibilite o máximo em autonomia que a gente quer. Até em razão da defesa dessa autonomia, a lei LBI estabeleceu esse impedimento da interdição, né? Então, uma coisa está bem relacionada com a outra. E nós nos encontramos, então, no próximo dia 21, né? Que é um dia muito especial, a quarta-feira, e é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Dia 21, tá? Então, tá, gente? Obrigado a todos, boa noite. Enfim, e se houver qualquer questionamento, fique à vontade. Nós vamos disponibilizar para vocês depois os slides com alguns complementos relacionados à questão da acessibilidade ali, porque nós criamos uma espécie de um roteirinho de dicas básicas, né, para atendimento deficiente físico, visual e auditivo. E isso vai ser disponibilizado para vocês, acho que, de repente, no próximo encontro, a gente, né, cumpre com mais esse compromisso. Tchau.